E aí galera, esse é o segundo vídeo sobre química orgânica. Bom, no primeiro vídeo eu falei que o carbono ele é a base da química orgânica. E teve um cara muito importante, um químico alemão chamado Kekulé. E o que ele fez? Ele estudou as características do carbono, as principais características, tá? As principais propriedades do carbono. Tanto é que essas propriedades também são conhecidas como postulados de Kekulé, tá? Então, qual que é a primeira propriedade do carbono? A primeira propriedade é a tetravalência. O que quer dizer a tetravalência? Quer dizer que o carbono ele é tetravalente. Basicamente, quer dizer que o carbono faz 4 ligações, tá? E é 4 mesmo, tem que ser 4, não é mais do que 4, nem menos do que 4. E essas 4 ligações, elas podem ser feitas de outras maneiras, tá? Basicamente, são essas maneiras que o carbono pode se ligar. Ele pode fazer 4 ligações simples, tá? 1, 2, 3, 4. Ou ele pode fazer 2 simples com uma dupla, ou 2 duplas, ou ainda uma simples com uma tripla, tá? Bom, e também dá para classificar essas ligações de 2 maneiras mais específicas, vamos dizer assim, que é a ligação sigma e a ligação π. Bom, toda ligação simples, que é essa daqui, é uma ligação sigma, tá? Então, já fica bem guardado isso aí, que toda ligação simples, ela tem uma ligação sigma, tá? Sempre vai ser uma ligação sigma. Agora, uma ligação dupla, que é essa daqui, ela vai ter uma ligação sigma, que é a ligação mais forte, e uma ligação π, que vai ser uma ligação mais fraca, tá? E quando for uma ligação tripla, ela vai ter uma ligação sigma e 2 π. Então vocês podem ver que qualquer tipo de ligação, seja uma ligação simples, dupla ou tripla, vai ter uma ligação sigma, tá? E as outras ligações seriam π, tá? Quando for mais de uma ligação, vai ser π. Bom, então como que ia ficar aqui? Aqui só tem o carbono fazendo 4 ligações simples. Então, essas 4 ligações, elas vão ser do tipo sigma. Certo? Aqui, tem 2 simples e uma dupla. As 2 simples vão ser sigma. E a dupla vai ter uma sigma e a outra π. Nesse daqui, como que vai ficar? Uma sigma, uma π, uma π. E nessa daqui, o que vão ter? Uma sigma e 2 π. Tá? Basicamente isso. De uma forma bem simplificada, tá? Em relação à hibridização do carbono, dá para definir da seguinte maneira. Todo carbono com 4 ligações simples, ele tem a configuração eletrônica sp3. E quando for uma ligação com 2 simples e uma dupla? Bom, a hibridização vai ser sp2. Bom, quando for 2 duplas ou uma simples e tripla, aí as duas vão ter a hibridização sp. Tá? Então, basicamente é isso sobre a ligação do carbono. Agora, voltando às propriedades do carbono. A segunda propriedade do carbono é a equivalência. O que quer dizer isso? Bom, que não importa a posição que o outro átomo tiver ligado com o carbono. Tipo assim, tem essa molécula aqui e o cloro aqui. Só que se eu colocar o cloro aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Porque é o que essa propriedade diz, que o carbono ele é equivalente, tá? Então não vai fazer diferença nenhuma mudar de posição isso daqui, tá? Bom, e a terceira propriedade do carbono, né? O terceiro postulato de Kekulé é o encadeamento, que basicamente diz que o carbono ele é capaz de formar cadeias inúmeras e estáveis, tá? Então, como que ficaria mais ou menos? É como se o carbono fosse ligando, e ligando, e ligando,
e formando cadeias de diversas formas, tá? Ele é capaz de fazer isso. É isso que diz. Bom, em relação à classificação do carbono, a gente tem o seguinte. Tem o carbono primário, o carbono secundário, o carbono terciário e o carbono quaternário. Bom, é simples. Basicamente, o carbono primário, ele é o carbono que ele se conecta, se liga apenas com um carbono. Então, nesse exemplo aqui, esse carbono aqui, ele é um carbono primário, porque ele só está ligado a um carbono, e esse daqui também é um carbono primário, porque ele só está ligado a um carbono. Agora, esse aqui do meio, ele não é. Por quê? Você está vendo que ele está ligado em dois carbonos? Então, logo, ele é o carbono secundário, que seria aqui, ó, esse carbono. Esses dois não são, tá? Então, para ficar bem, para vocês poderem ver. Então é isso. E agora o carbono terciário, seguindo pela lógica, o carbono terciário, ele se conecta com 3 carbonos, tá? Então, tá vendo toda essa cadeia de carbono aqui? Então, vocês podem ver que esse carbono aqui, ele se liga apenas com carbono. Então, ele é um carbono primário. E esse daqui, do lado dele, está ligado com esse e ligado com esse. Esse daqui é um carbono secundário, tá? E agora, temos esse segundo carbono aqui. Só que vocês podem ver que ele está ligado com 3 carbonos. Logo, ele é o carbono terciário, tá? Então vamos também agora falar do carbono quaternário. É o carbono que se liga com 4 carbonos diferentes. Então, olha aqui. Você já pode ver logo de cara que ela está ligada com 4 carbonos. Então, esse carbono é quaternário, tá? E esses aqui do lado? Esse só está ligado a 1. Esse só está ligado a 1. Esse só está ligado a 1. E esse daqui está ligado a 2. Então, é isso. Basicamente, essa é a classificação do carbono, do átomo de carbono na cadeia. E por esse vídeo é só. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou.